Olá, meus amigos, meus irmãos. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Hoje, atendendo a pedido de alguns amigos, vamos trazer uma profecia que está no livro de Isaías, no capítulo 4, no versículo 1. Uma profecia para as igrejas. Nessa profecia está incluída todas as igrejas no tempo do fim. E sem demora, vamos direto ao texto bíblico para que nós possamos aprender as lições que o Senhor tem para cada um de nós. No livro de Isaías, no capítulo 4, no versículo 1, na versão Almeida, Revista e Imprensa Bíblica, reza o texto assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. E na versão NVI, que significa Nova Versão Internacional, nós vamos encontrar esse mesmo verso dizendo assim: naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas vestes, ou nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Bom, meus amados amigos, tanto na versão Almeida, Revista e Imprensa Bíblica, quanto na NVI, o texto é o mesmo. Todos dois falam de 7 mulheres que estão em busca de um homem, que querem comer da sua própria comida, do seu próprio pão, e que se vestirão das suas próprias vestes, das suas próprias roupas. Então aqui há 5 símbolos importantes: o número 7, o termo mulher, o termo homem ou noivo, que é a mesma coisa, ou marido, comida, que é chamado aqui de pão, e vestes ou roupas. O número 7, por exemplo, ele é símbolo de totalidade. Na palavra de Deus, principalmente no livro do Apocalipse, esse número 7 vai aparecer em muitos capítulos. Logo no primeiro capítulo, Cristo aparece no meio de 7 candeeiros, ou castiçais, ou candelabro. Está na sua mão com 7 estrelas, que simbolizam 7 anjos. Logo no capítulo 2 e 3, por exemplo, aparecem as 7 igrejas. No capítulo 6, nós temos 7 selos. Vamos encontrar também na Bíblia 7 trovões, 7 pragas, 7 trombetas. Se a Bíblia fala 7 mulheres, está falando todas as mulheres. Numa linguagem profética é assim: 7 mulheres significa todas as mulheres. Mas o que significa mulher? Mulher na Bíblia significa igreja. Aquela que deveria ser a mulher de Cristo, o noivo. Se nós lermos lá no livro de Efésios, do capítulo 5, do versículo 20 em diante, nós vamos ver Cristo dizendo que ele é o noivo e a igreja é a sua noiva, é uma mulher. A mulher é como a igreja. No capítulo 12 de Apocalipse, uma mulher vestida de branco, de sol, da luz do sol, ela é a noiva de Cristo, é a igreja pura, estabelecida e fundada nas 12 tribos, nos 12 apóstolos. Se formos para o Apocalipse 17, vamos encontrar uma mulher, que aí é uma mãe, é uma mãe de prostitutas, né? A mãe das meretrizes, que ela está vestida não de branco, mas agora de vermelho, símbolo do pecado. No livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata. Então a mulher do capítulo 17 está de vermelho, está de escarlata. Ela está vestida de pecado. Então mulher na Bíblia significa igreja. Pode ser uma igreja fiel ou uma igreja caída, ou uma igreja em apostasia. Pode ser uma igreja fiel, como a do capítulo 12 de Apocalipse, ou uma igreja idólatra em apostasia do capítulo 17.
O terceiro símbolo aqui é o homem, ou o noivo. Jesus Cristo é o noivo, ele é o homem do Apocalipse, o filho do homem. Em Lucas capítulo 5, versículo 34, Cristo se apresenta como noivo. Em várias parábolas nós encontramos Cristo como o noivo que vai se casar com uma noiva, inclusive na parábola das 10 virgens. Se nós formos para o Apocalipse, no capítulo 19, lá é mencionado as bodas, o casamento do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. No final do livro do Apocalipse, nós vemos a igreja descendo do céu como uma noiva ataviada. Temos aqui um quarto símbolo, aqui no texto de Isaías 4, verso 1. O símbolo aqui é comida, ou pão. Essas mulheres, essas igrejas dizem assim: nós comeremos da nossa própria comida, do nosso próprio pão. E pão na Bíblia significa a palavra de Deus, o alimento que nutre o homem no espírito. Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o verdadeiro alimento que nutre o homem para a vida eterna é a palavra de Deus. Mas estas mulheres estão dizendo: nós não seguiremos a tua palavra. Nós vamos criar a nossa própria doutrina. Nós vamos criar os nossos próprios manuais. Nós vamos até ler a Bíblia, mas vamos inventar doutrinas filosóficas. Vamos nos apegar aos nossos próprios costumes. Nem vamos ler a Bíblia toda. Nós é que vamos preparar a nossa própria comida. Nós não queremos saber da tua palavra. E o quinto símbolo aqui é vestes, ou roupas, né? No livro do Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8, diz que as vestes simbolizam a justiça. Lá no Apocalipse 19, verso 8, por exemplo, diz que as vestes brancas, que João está vendo os santos vestidos delas, vestido com elas, é dito a João que aquelas vestes brancas e puríssimas eram os atos de justiça dos santos. Se o vermelho é pecado, a veste branca é pureza. Então, o vestido branco significa justiça, pureza. Mas essas mulheres disseram: nós não queremos as tuas vestes, Jesus Cristo. Ela diz ao noivo: nós não queremos a tua justiça, Jesus Cristo. No capítulo 3, por exemplo, Cristo falando da última igreja no tempo do fim, a esta igreja, ele diz assim: aconselho que de mim compre vestes, para que cubra a vergonha da tua nudez. Então veja que essas mulheres, elas não tinham vergonha. Eram mulheres que estavam preocupadas em apresentar a sua própria justiça, como as igrejas de hoje. Todas elas não estão preocupadas em apresentar a justiça de Cristo. Elas querem apresentar a sua justiça própria. Elas dizem assim: venham para a nossa igreja. A nossa igreja tem uma boa estrutura. Nós temos salinha das crianças, nós temos ar-condicionado, nós temos os bancos confortáveis, nós temos uma cantina, nós temos banheiros apropriados, nós temos fraldário, nós temos isso, nós temos aquilo. E quando vão divulgar a igreja competindo com as outras, elas dizem: nós temos uma TV própria, nós temos uma rede de rádio, nós temos as melhores escolas, ou as melhores universidades onde formamos os melhores pastores. Elas dizem muito mais: nós temos os melhores hospitais, né? Nós temos os homens mais inteligentes, os mais famosos, nós temos a melhor estrutura para a sua família. Ela não apresenta o Cristo. Ela apresenta-se a si mesma, como se ela tivesse uma justiça própria. Segundo o próprio Apocalipse, falando desta condição no tempo do fim, ela seria uma pobre, miserável, cega e nua. Porque ela, ao invés de apresentar a justiça de Cristo, que é simples, ele não tinha nem um travesseiro para encostar a sua cabeça para dormir, não tinha dinheiro, não tinha a fama e a reputação que o Sinédrio queria que ele tivesse. Então Cristo sempre veio aqui, se anula para apresentar o Pai. Ele não falava uma palavra de si mesmo, mas essa igreja, ela fala apenas de si mesma, ou de si mesmas no plural.
Pois bem, meus amados irmãos, terrível é a condição desta igreja no tempo do fim. Bom, vamos tentar então traduzir esse verso numa linguagem mais moderna. Vamos tentar aqui falar na nossa linguagem de hoje. Seria mais ou menos assim. No tempo do fim, todas as igrejas, todas as instituições religiosas que se dizem cristãs, como mulheres indecentes, indecorosas, se insinuarão para Cristo, se oferecendo para Ele, fazendo uma proposta indecente de casamento, dizendo mais ou menos assim: Senhor Jesus, casa-se conosco e nos empresta apenas o teu nome na nossa certidão de casamento, para que pareçamos, apenas pareçamos, mulheres de respeito. Isso é só uma fachada, porque nós não queremos seguir as tuas regras, a tua palavra, a tua lei. Não, nós seremos livres e independentes de ti. Nós só queremos uma coisa. Nós só queremos de ti o teu sobrenome, somente isso. Nós não queremos a tua justiça, a justiça preciosa que nos capacita, que nos habilita para entrarmos na vida eterna. Não. Também não queremos a tua justiça. Nós temos a nossa própria justiça. Nós já somos o que somos. Nós queremos nos oferecer para o mundo. Nós não queremos nenhum compromisso contigo. Nós só queremos ser casados contigo de fachada. É um casamento de fachada. E aí nós encontramos nesse texto, além desses 5 símbolos importantes, nós encontramos também 4 detalhes importantes. O primeiro detalhe é que o texto começa dizendo, naquele dia. Naquele dia, nesse contexto específico, é uma expressão que aponta para o tempo do fim, para os dias de hoje, para esses dias que nós vivemos, os dias finais da história da terra de pecado. O segundo ponto é que lemos lá dizendo que essas mulheres lançaram mão de um homem. Elas lançaram no homem, elas se jogaram em cima do homem e agarraram o homem com as suas próprias mãos. Ora, isso denota que essas mulheres eram indecentes. Na cultura hebraica, na cultura de Cristo, na cultura em que esse verso foi escrito, a mulher, ela não poderia fazer isso. Uma mulher decente, de respeito, ela nem abria a boca sem a permissão do pai dela. O pai do noivo ia até a casa do pai dela e pedia ela em casamento para o seu filho, pagava o dote, para que ela pudesse ser mulher do seu filho. Uma mulher que saía no meio da rua, agarrando um homem, buscando um homem para se casar, era uma mulher indecente, era uma meretriz, era uma mulher sem moral, sem honra. Então esse é o caráter dessas mulheres, de todas as igrejas no tempo do fim. Como prostitutas, elas querem apenas dinheiro. Elas não querem seguir as regras da Bíblia, as regras da palavra, os mandamentos do noivo. O noivo diz lá em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se elas fossem esposas dignas que amavam o marido, elas iriam guardar os mandamentos. Mas elas não querem. O terceiro ponto é que ela impõe condições, como se elas fossem o chefe da casa, elas fossem o marido. Então são mulheres rebeldes que querem mandar no marido. Elas vivem numa época de inversão de valores. Ela impõe condições. Ela diz: eu não quero comer a sua comida. E nem quero depender da sua justiça. Nós somos independentes. Nós não estamos aqui para ser submissa, como a Bíblia diz, a mulher submissa ao marido. Nós não estamos de acordo com essas regras. Nós não amamos a Bíblia. Nós não seguimos a palavra de Deus. E por último, o quarto ponto, é elas quando pedem: olha, nós queremos apenas o teu nome. O teu nome para constar aqui no nosso sobrenome. Nós queremos que na nossa placa da igreja, na fachada da nossa igreja, esteja lá: Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Mestre. Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo é isso, é aquilo.
Então nós só queremos o teu nome para dar uma aparência de que nós somos a tua igreja. Mas isso é fachada, porque nós não temos nenhum compromisso legal, nenhum compromisso espiritual contigo. Como é triste essa situação, não é mesmo? Esta profecia revela o verdadeiro estado da igreja nos tempos de hoje. E aí você pode estar se perguntando: e agora, irmão Fábio, o que farei eu? Por que o Senhor nos daria uma profecia com esse conteúdo, com uma informação tão rica quanto esta? Qual o objetivo do Senhor em nos trazer tão preciosa informação? Primeiro, Ele quer nos ensinar a crer somente na palavra de Deus. Nós, nos dias atuais, não devemos estar perdendo tempo defendendo a minha igreja, o meu pastor, a placa da minha igreja. Pois é, os professos crentes de hoje, a professa igreja cristã de hoje, tem falado apenas de si mesma. Não tem falado de Cristo. Não tem falado do poder de Deus. Não tem apresentado a sã doutrina. E é por isso que Cristo quer ensinar você a acreditar apenas na Bíblia, na palavra de Deus. Segundo ponto. Ele quer que nós entendamos o cenário religioso do tempo do fim. O cenário religioso institucional. Nós precisamos compreendê-lo. Por que precisamos compreendê-lo? Porque a igreja se unirá num movimento ecumênico e se abraçará e se casará de fato com o anticristo. E se eu não tiver esse conhecimento, eu ainda estarei perdendo tempo, sendo usado pelo inimigo, defendendo a placa da minha igreja ou o meu pastor, quando deveria estar defendendo o verdadeiro bom pastor que é Cristo e a verdadeira fé que é a da Bíblia. Terceiro ponto é que Jesus quer que nós tenhamos coragem e cortemos o cordão umbilical do sistema religioso. Hoje, 99% dos crentes do mundo estão presos ao sistema religioso. Eles morrem de medo da igreja, morrem de medo do pastor, porque estão presos ao sistema religioso. Mesmo que você pregue a verdade e apresente grande argumentação da palavra de Deus para eles, eles dizem: não, eu vou perguntar ao meu pastor. Isso é o testemunho claro de que eles vivem a mais terrível opressão, a mesma que acontecia no tempo de Cristo. E Cristo veio libertar o povo daquela opressão religiosa que havia lá em Jerusalém, pelo sistema religioso do Sinédrio, pelos doutores da lei. Quarto e último ponto. Ele falou essa profecia para a gente porque ele quer nos alertar contra os terríveis enganos. E não é qualquer engano, não. É um engano sedutor por belas mulheres, 7 mulheres, que vêm lhe alisando, que vêm com palavras encantadoras, que vêm com propostas de prazeres para você. Então, alerta contra esses enganos, porque não é um engano qualquer. É um engano difícil de se livrar dele. E é por isso que ele dá essa profecia. Então, você pode agora questionar: eu posso então frequentar uma denominação, mas não confiar a minha salvação na mão desta igreja ou na mão do líder dessa instituição? Ora, meus amados irmãos, nós devemos fazer como Cristo. Cristo frequentava as sinagogas, mas Cristo não frequentava a sinagoga para aprender com eles, mas para ensinar o que estava na palavra de Deus. Se eles falassem da palavra de Deus, obviamente Cristo iria ouvir tudo e reter só o que é bom, como disse o apóstolo Paulo. Mas Cristo estava lá para ouvir a palavra de Deus, mas sobretudo para ensinar a palavra de Deus. Eu e você podemos frequentar qualquer lugar onde não há a verdade verdadeira, mas para que nós então levemos esta verdade para eles. Segundo ponto. O tempo do fim, ele é semelhante ao tempo em que Cristo viveu aqui na terra com os apóstolos. Assim como a igreja, a professa igreja de Deus, que era o judaísmo, a igreja judaica, o templo de Jerusalém, onde havia os sacrifícios,
as igrejas, as sinagogas onde Cristo frequentava, né? Então, aquele tempo a igreja era opressora e Cristo veio para trazer liberdade ao povo, para que o povo se libertasse daquele sistema religioso. A história se repetirá. Existe um fundamento na escatologia, na profecia bíblica, que é desprezada por muitos líderes religiosos. Muitos até nem conhecem esse princípio, porque não estudam a Bíblia. Porque não examina a Bíblia. Está lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, e lá diz assim: o que foi, ou seja, o que aconteceu lá no passado, é o que acontecerá de novo. O que aconteceu tornará a ocorrer novamente, porque não existe nada de novo debaixo do céu. A Bíblia está me dizendo que tudo o que aconteceu no passado vai se repetir agora no tempo do fim. Ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: o que é hoje, o que é, já foi. E Deus pede conta de tudo o que aconteceu no passado para repetir-se no presente. Meus amados, assim como aconteceu na vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo, quando ele nasce como Filho do Homem, vai acontecer agora nas prévias do seu retorno, na sua segunda vinda. As grandes instituições, as que se dizem ser Igreja de Cristo, trairão a sua palavra, tentarão oprimir o povo, tentarão tirar o povo dos caminhos de Cristo. Se eles pudessem, matariam Cristo de novo, porque a história se repete. O próprio Cristo, usando o passado e trazendo ele para o futuro, disse: olha, nos dias da vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória, será como os dias de Noé. Perceba que ele pega o passado e lança para o futuro. Oh, meus amados, abramos os nossos olhos espirituais para compreender isso. O Senhor quer que nós sigamos apenas Ele. Ouçamos apenas a sua palavra, ou alguém que esteja pregando conforme a sua palavra. E aí cabe mais uma pergunta. Você pode se questionar então assim: se nenhuma instituição é proprietária da verdade, porque a própria profecia diz que todas as mulheres serão indecentes no tempo do fim, todas as mulheres não comerão a palavra de Deus verdadeira e não estarão vestidas da justiça de Cristo, se todas as mulheres, nenhuma instituição tem a verdade, o que eu vou fazer? Eu não vou frequentar nenhuma igreja? O que eu vou fazer? Como eu já disse, nós temos que fazer como Cristo fez. Nós não devemos confiar a nossa salvação e confiar que uma igreja A ou B seja a dona da verdade. Tenha a totalidade da verdade. Mas somente Cristo. Somente em Cristo e na sua palavra nós podemos confiar. Somente Cristo é o proprietário da verdade. Somente a sua palavra contém toda a verdade. Segundo ponto. Jesus nunca recomendou nenhuma igreja, nenhuma placa de igreja. Jesus nunca disse: vá para a igreja tal, vão para o templo tal, vão para a sinagoga tal. Não há uma passagem sequer Cristo recomendando isto. Terceiro ponto. Também os apóstolos não recomendam nenhuma instituição religiosa. Nenhuma. Eles vão falar contra as instituições religiosas. Os apóstolos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, nenhum dos apóstolos criaram qualquer instituição religiosa. Todos eles apontaram, sabe para quem somente? Para Cristo. A verdade é Cristo. Vão diretamente aprender na palavra de Cristo. O próprio Paulo, escrevendo sobre um povo nobre, que tinha somente a Bíblia como regra de fé e prática, que não ouvia a palavra de nenhum homem sem que fosse testá-lo lá na palavra, ele fala lá dos bereanos. Ele diz bem claro: os bereanos, quando eu preguei lá, eles não acreditaram de imediato na minha palavra, mas chegando em casa foram verificar se o que eu preguei era de fato assim. Esse povo tinha um caráter espiritual nobre, e a Bíblia quer, Jesus Cristo quer, que todos nós tenhamos esse mesmo caráter bereano.
que não sejamos bajuladores de pastores, que não balancemos a cabeça, sorridente e dizendo amém para tudo que o pastor prega, mas tem que verificar se o que ele diz está em plena harmonia com a palavra de Deus. E não importa se ele passou 5, 10, 20 ou 50 anos estudando ou ensinando numa faculdade teológica. Nenhuma faculdade teológica, por mais brilhante e poderosa e rica que ela seja, ela contém a verdade. A verdade somente há em Cristo Jesus. Bobos e tolos são aqueles que pensam que as universidades... o meu pastor sabe muito porque ele passou estudando 4 anos. Tem igrejas que vocês reprovam, que muitos homens reprovam, que tem muito mais anos de conhecimento teológico. E nem por isso é a verdade. A igreja do tempo de Cristo, ela tinha o Antigo Testamento todinha decorada na mente, mas não tinha a verdade. Negaram aquele que era a própria verdade. Então, vá pela Bíblia. Siga a Bíblia. Então, meus amados, no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 27, Paulo diz assim: também Isaías clama acerca do povo de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Remanescente quer dizer o restinho, aquele que sobra, aquele que é peneirado da maioria. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus tem um remanescente. Agora, no tempo do fim, Deus retirará de dentro dessas 7 mulheres, dessas 7 igrejas, um remanescente. O remanescente, ele tem um caráter espiritual santo igual ao de Cristo. Nós precisamos ter a coragem e o caráter desse remanescente. Que o Senhor te abençoe com esse discernimento espiritual, que te dê a coragem de se posicionar ao lado de Cristo e ao lado da verdade. O meu abraço, o meu ósculo santo a cada um e até a próxima, em nome de Jesus.